E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O nosso tema é um grande terremoto vindo, né? Nós estamos dando continuidade do tema de domingo, né, que nós falamos aqui. Mas, amados irmãos, através da internet, no Brasil, lá em Portugal, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E para nós é uma grande honra, né? Eu estava mostrando para vocês essa Bíblia. Essa aqui foi minha primeira Bíblia, quando eu estudava no colégio interno, né, do IBA, no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, na rua Maria Augusta, 267. Eu adquiri essa Bíblia no dia 3 de março de 1974. Hoje, este mês, faz 51 anos. Eu li essa Bíblia, só essa Bíblia aqui, eu li 4 vezes ela, né? E agora estou lendo uma outra, comprei uma outra Bíblia, mas nós vamos ver aqui, essa aqui é atualizada, né? Capítulo 6 de Apocalipse, verso 12. E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, né? O 5º e o 6º selo são selos aos judeus. O 5º selo se cumpriu com a perseguição dos judeus e eles retornando para a sua pátria. O 6º selo é também um selo, como o 4º selo, um selo predito, é o selo que se cumpre depois do arrebatamento, no ministério de Moisés e Elias. Agora você note que quando esse 6º selo se abre, hoje à tarde me veio essa escritura, 6 verso 12 de Apocalipse. Há um grande terremoto com a abertura do 6º selo. Agora, eu não sou profeta, mas o espírito do profeta, ele está na noiva, né? A noiva é profeta. Mas nós estamos aqui com a mensagem do profeta Branham, a mensagem que foi profetizada outra vez por João. Porque se João não tivesse reprofetizado, nós estaríamos pregando terceira etapa, como todo esse pessoal aí prega, tudo pela metade, né? Deus não aceita as coisas pela metade, por isso veio Lutero, Wesley, Pentecoste, Branham e João, né?
Então, falando dos terremotos, no início do século XIX, 1902, houve um terremoto. Não tem muito detalhe sobre ele, mas em 1906, você sabe que em 1906 foi a descida do Espírito Santo na Rua Azusa. Mas também, em 18 de abril de 1906, houve um terremoto na magnitude da escala Richter de 7,9, maior do que o terremoto de Mianmar, que nós falamos aqui, ali na Ásia, que foi de 7,7. E esse foi de 7,9. Quando Deus estava trabalhando, né, porque, veja, o irmão Brana mesmo fala, quando Jesus ressuscitou, um anjo desce do céu, ele pisa a terra e dá-se um grande terremoto, e Jesus é um terremoto de ressurreição. Quando o irmão Brana estava no Quênio Sabino, no Monte Pôr do Sol, ele diz que um anjo, desceu anjos, mas um anjo daqueles que desceu, foi quando ele pegou aquela pedra, jogou no ar e diz: o juízo está vindo na costa oeste. O estado do Alasca quase desapareceu. E aí começou a vir os juízos, os terremotos. E aonde nós queremos chegar é o grande e último terremoto, né? O grande e o último. Porque o profeta diz que dali para cá começou a vir os terremotos, os tremores de terra, os tsunami, porque a terra ela está nevosa, ela tem tido contrações, como a mulher que está grávida, ela começa a ter contrações, e isso aí é um aviso que a criança está vindo. Então, terremoto é contração que a terra está para dar luz uma nova terra. Você pode ver isso na mensagem O Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Então, aquele terremoto não foi propriamente em Los Angeles. Aquele terremoto de 18 de abril de 1906, da magnitude de 7,9, foi em São Francisco. São Francisco é vizinho de Los Angeles. Só que foi sentido em Los Angeles devido à falha de San Andrés, né, ou Santo André. Devido à falha, foi sentido fortemente. Ela foi sentido fortemente em Los Angeles. Agora, vejam, ali na Rua Azusa, eu acho umas 12 pessoas, o William Seymour, mais uns jovens, umas anciãs, estavam orando quando o Espírito Santo desce. Veja, quando ele desce, o anjo do Senhor desce, um terremoto em São Francisco. Vamos seguir o profeta falando para nós, tá? Vamos seguindo ele, a mensagem à era de Laodiceia, no parágrafo 17. Eu estava vendo aqui sobre o mapa de Los Angeles, né? O mapa de Los Angeles é a figura de um porco. Todas as imundícies, toda a sujeira está em Los Angeles. E o profeta diz que ela está totalmente condenada, né? Aí quando se fala do mapa, a figura de um porco, porque aqueles porcos que estavam, aqueles espíritos que estavam no Gadareno, eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram no mar, né? E aqueles espíritos, eles não morrem. Aqueles espíritos migraram para Los Angeles. E aqueles espíritos que nem os porcos queriam eles estão ali, porque os humanos aceitaram.
Deus libertou o gadareno, eles entraram nos porcos e agora estão nos porcos humanos ali em Los Angeles e no mundo todo. Na mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 17, o profeta diz: uma vez mais Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Veja, no dia 28 de março agora, o terremoto quase terminou com o país de Mianmar. Veja, Mianmar tem 7 letras, né? Esse dia me falou o irmão Claudio Honor. Ele disse: note que Mianmar tem 7 letras. Foi 7.7 na escala Richter. E foi numa sexta-feira também. E o terremoto do Alasca também foi numa sexta-feira. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Apocalipse 6, verso 12. Né? Na abertura do 6º selo, um grande terremoto. Sol escurecerá. Jesus falou desse grande terremoto em São Mateus capítulo 24. Você pode ver que o irmão Brana usa a mesma escritura para pregar o 6º selo. Ele usa Mateus 24 e Apocalipse 6. Então, mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a esse choque, e esse é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês dê toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvá-lo-á e cuidará de vocês, e apresentá-lo-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Nós, falando aqui, foi 28 de março agora, né? Eu não tenho a data quando é que foi o terremoto do Alasca, mas foi em março. Foi em março. Esse agora foi também numa sexta-feira. Agora você note bem também que quando Jesus morreu, houve um grande tremor de terra na sexta-feira. No domingo de Ramos, houve um grande terremoto porque um anjo colocou seu pé na terra. Desceu um anjo do céu para remover a pedra. E quando o anjo pisa na terra, um grande terremoto, né? Agora veja, Deus, o irmão Brana, ele disse que Deus deu oportunidade para os Estados Unidos. Ele disse: eu não oro mais pela América. E o pastor Osmar pregou que Deus não estava mais nos Estados Unidos, né? Isso aí, Deus não estava nos Estados Unidos desde os dias do irmão Brana. Deus estava em Brana. Quando Brana partiu, Deus ficou em alguns irmãos ali, mas na América não, porque ele não orava mais pela América. Ele não orava mais por ela. É como você dizer que vai orar pelo Brasil. Você tem que orar pelos os santos que estão aqui. Deus não está no Brasil, mas Ele está nos santos que estão aqui no Brasil. Ele está aqui nos santos. Ele está aqui na noiva, na esposa, porque Ele está nessa voz. Deus não está aí em Angola, mas Ele está nos santos que estão em Angola. Ele está no ministério que está aí. Ele não está na África, Moçambique, mas Ele está nos santos da esposa que está aí em Moçambique. Então, o grande terremoto, primeiro houve um tremor de terra. Esse tremor de terra foi quando ele estava morrendo na sexta-feira santa.
O grande terremoto foi no domingo, pela manhã. Agora note, o irmão Brana disse que o rapto vai ser numa manhã, entre as 6 às 9 de uma manhã. Vamos devagarinho. Aqui no Ore Sempre para Jesus, ele está falando do soldado romano, que ele olhou para Jesus. O soldado romano na cruz olhou para Jesus depois da terra ter tido uma depressão nevosa, sacudida de tal modo até as rochas rolarem das montanhas. 233. E o sol se pôs no meio do dia e ficou escuro. As estrelas não apareceram para dar a sua luz. E houve uma ruptura na terra com rochas e terremoto. Os relâmpagos em zigue-zague varreram os céus, rasgaram o véu do templo de cima a baixo, e o povo corria e gritava. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Agora veja, quando o sexto selo se rompe, esse é o tempo do arrebatamento. Porque a abertura do sexto selo é o aparecimento de Moisés e Elias para os judeus. É o ministério deles para os judeus. Então, quando esse grande terremoto, que vai sacudir a terra, as ilhas vão desaparecer, o céu vai ser abalado, esse é o tempo, pelo que nós estamos vendo aqui, na mensagem do irmão Brana, o tempo do rapto. O soldado romano que ajudou a pregá-lo ali, que tinha furado com uma espada o seu coração, então ele olhou, mas era muito tarde. Ele olhou e creu, mas era muito tarde para crer. Você tem que crer agora. De repente amanhã será muito tarde para você crer. Será muito tarde para você reconhecer. Você tem que reconhecer agora. Você tem que crer agora. Ele olhou e creu, mas era muito tarde para crer. Ele furou o lado errado de Jesus. O irmão Brana disse que ele deveria ter furado o outro lado, que não levava ele à morte. Ele furou exatamente do lado do coração. Que lado você está furando ele nessa noite? Eu estou trazendo mensagem do profeta. O que ele havia feito selou a sua sentença. Ele havia fincado a lança no coração do Salvador. Era muito tarde. Eu gostaria de saber quantos romanos hoje têm feito a mesma coisa. E farão a mesma coisa. Você pode olhar um dia, mas isso pode parecer muito tarde. Você que critica hoje, você que zomba, você que tem uma visão tão errada, que apertar o play é um ismo, é uma heresia. Quando você reconhecer que é verdade, vai ser tarde demais. O profeta diz: quantos romanos nós temos hoje, nessa noite? De repente você está furando o lado mortal. Baixa essa lança. Trava essa língua antes de falar. Nós estamos falando de um grande terremoto de ressurreição, de fim do mundo. Mas está havendo muito terremoto nas igrejas, de murmuração, de incredulidade, terremoto nas famílias. Não há mais entendimento de marido com mulher, de mulher com o marido, de filho com o pai, pai com o filho. Não há mais, é um terremoto. Quando o homem deveria controlar o lar, ele sendo cabeça, ele não controla, não dá testemunho. Aí quando ele reconhece, às vezes é tarde.
a mulher já foi embora, os filhos também já foram embora. Aí é tarde demais para reconhecer que ela era uma boa mulher, lavava sua roupa, passava ela, limpava a casa, fazia comidinha para você. Aí vai ser tarde quando você reconhecer. Já foi embora. Já foi embora o homem. E assim vice-versa. Eu gostaria de saber quantos romanos hoje têm feito a mesma coisa e farão a mesma coisa, mas você pode olhar um dia, mas isso pode parecer muito tarde. Muitos hoje chegarão naquele dia e farão da mesma forma. Eles conhecem. O que eu estou tentando dizer é isto, que eles veem a clara palavra vindicada como Pilatos e o restante deles fez, como soldado romano, mas você vai esperar ficar tarde para fazer alguma coisa sobre isso. Às vezes é muito tarde para se arrepender, é muito tarde para reconhecer, é muito tarde para voltar à comunhão, quando você deveria aproveitar hoje. Aí você pensa e diz, não, amanhã eu conserto, amanhã eu conserto. Às vezes é tarde demais para consertar. Aí quando você conserta, a porta já se fechou. Quando as nécias chegaram, mesmo chegaram sem azeite, a porta já tinha se fechado. Agora, quando se der esse grande terremoto, segundo a luz que nós estamos vendo aqui, esse é Apocalipse 6, verso 12. Quando se der esse grande terremoto, o profeta disse que uma onda correrá toda a terra. Moisés e Elias já estão ali. Nós já estaremos aqui com os santos ressuscitados por os 30, 40 dias aqui antes de subir. Por isso ele disse, será numa manhã. Aí vocês da África ali, 4 horas de diferença dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Ásia, do Oriente. Por isso nós vamos se reunir em um só lugar, em Cristo, nos selos, na mensagem da hora, em corpos glorificados. O que estou tentando dizer é isto, que eles veem a clara palavra vindicada como Pilatos e o restante deles fez, como soldado romano, mas você vai esperar ficar tarde para fazer alguma coisa sobre isso. Ele deveria ter usado a lança do outro lado. As portas estarão fechadas, como foi nos dias de Noé, então foi muito tarde. Quando eles se arrependeram e bateram na porta, era tarde demais. Eles deveriam ter batido uma semana antes. Noé ainda ficou 7 dias dentro da arca, sem vir o dilúvio. Deus queria ver a reação deles, zombaria, festa, bebida, sexo, prostituição, até que os céus escureceu. E foi um terremoto. A terra sacudiu. O profeta disse que foi uma explosão atômica. Vamos chegar nisso um pouquinho mais adiante. Falando sobre o planeta, aliás, o continente perdido. Você sabe que há um continente perdido. E esse foi dos dias de Noé. O profeta diz que a terra é para ter 7 continentes. No dia de Noé era um só. Um idioma só. Eles estavam em um só lugar. Você pode ver que eles tinham o mesmo espírito. Depois do dilúvio, eles se reuniram num lugar só, faziam uma torre, eles tinham um idioma só. Até Gênesis 11, eles tinham só um idioma. Então, nos dias do dilúvio, foi uma explosão atômica que tirou a Terra fora da sua órbita. Por isso nós temos hoje verão, inverno, primavera, outono.
Há lugares que a Terra está mais próximo da Lua, outros lugares estão bem distantes, mais próximo do Sol, é muito quente. Houve uma explosão. Aquele continente desapareceu. Há muitas suposições. A própria ciência, a literatura, fala da lenda do continente Atlântida. Vocês que estudam sabem. Mensagem de Jesus cumpre todos os seus compromissos, pregado em 18 de abril de 1964. O que acontece? Observe os terremotos ao redor de toda a terra, sacudindo a terra novamente. Observe o que está acontecendo por toda parte. O tempo está à mão. E veja, após algum tempo, a porta será fechada. E você clamará para entrar e não poderá. Será tarde demais, como o soldado romano. Quando ele reconheceu, quando ele confessou, verdadeiramente esse homem era justo. Ele fala em Lucas. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele fala em Marcos. Era tarde para reconhecer. Era tarde para crer. Chegará uma hora que vai ser tarde. Você vai escutar João, mas não faz mais sentido para você. Você sabe que quando você vai comer uma comida que você não tem mais paladar, aqui não tem gosto. Aquele café não tem gosto, você não sente o gosto mais dele. A pessoa chega num ponto que a mensagem não tem mais sentido para ele. Para uns é uma bênção, salta, se alegra, chora diante de ouvir essa mensagem. Para outros, ela não faz mais sentido. A consciência já está cauterizada. Foram muito longe, atravessaram a linha da misericórdia. Então o que resta? Juízo. E o que estamos fazendo hoje é advertindo-lhes. O que Deus prometeu, Ele vai sacudir, Ele vai terminar com este mundo. É muito pecado, é muita sujeira, é muita blasfêmia. O profeta ainda disse, eu estou com mensagem, quem dizeis é este, 47. Encontramo-nos nesse Natal, todavia, quais do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços, como preguei uma vez. Em algum lugar, uma mensagem de Natal, o mundo está caindo aos pedaços, e o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhe os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Antes da vinda para o rapto. Não foi para a vinda do Filho do Homem para revelar. É aí onde vocês entram em contradição. Vocês têm abandonado a mensagem, abandonado o profeta. Vocês têm chamado ele de falso. É porque vocês não nasceram de novo, não receberam a revelação da mensagem. Houve a vinda do Filho do Homem para revelar os mistérios dos 7 selos. Mas essa vinda é rápida. Ele diz que antes desse rapto, Deus vai afundar aquele lugar. Aí, quando nós ligamos Apocalipse 6 e 12, quando o 6º selo abre, rompe, é a hora que estamos saindo daqui. Moisés e Elias aparecem para os judeus. O mundo gentil entra nas trevas. O que é trevas? Trevas espessas, que pode apalpar. São denominações, credo. O profeta fala isso naquela mensagem. O profeta do século XX, a campanha em Chicago,
Eles estarão entrando em seus credos, dogmas e denominações. Essas são as trevas. A gente vê os cristãos mergulhando na política, nas denominações, e as denominações também apoiando aquilo, porque eles já estão em trevas. Deus salva ali, se tem eleito, salva. É porque nós batemos contra a denominação, tem eleito, eu era de lá, saí. Tem eleito lá na política, tem, Deus tira também de lá, se tem. Tem o José de Arimateia, vai ter ali o procurador de Herodes, vai ter ali o Nicodemos. Se teve lá, tem aqui. Teve nos dias do irmão Brana. Você não lembra daquele grande diplomata? Senador por muitos anos nos Estados Unidos? E foi curado na campanha do irmão Brana. Dr. Roy David enviou ele lá. E ele pegou o seu carrinho e ia por todos os Estados Unidos acompanhando as campanhas do irmão Brana, dando testemunho. E ele cantou naquele dia que Billy Graham pregou na Casa Branca. Parece que ele cantou "Com grande és tu". E ele disse: irmão Brana, eu vou testificar para esqueci o nome, presidente, o ditador da Rússia, daquela época. Ele disse: eu gostaria a sua assinatura na minha carta. Ele era amigo do ditador. Eu gostaria da sua assinatura. Irmão Brana assinou. Então Deus tirou dali. Ele estava numa cadeira de roda mais de 60 anos, que ele tinha caído ali na fazenda, não andava, e ele andou. Deus o salvou. Então, na mensagem quer dizer eu creio que Hollywood, Los Angeles e aqueles lugares sujos lá, que o Deus Todo-Poderoso os afundará. No final, eu vou lhe mostrar uma mensagem de irmão Brana, onde irmão Brana diz que nós temos que fazer menção dessas coisas para o povo. Nós temos que fazer o povo relembrar isso aqui, comer essas profecias. A noiva não se alimenta de história, nem história do irmão Brana, história de Lutero, de Wesley, não, ela se alimenta da revelação. Olha, eu creio que Hollywood e Los Angeles e aqueles lugares sujos lá, que o Deus Todo-Poderoso os afundará, eles irão para baixo do fundo do mar, e é tanto pecado. Veja vocês, é o limite. No parágrafo 48, a civilização viajou com o sol, e ela começou no leste, indo para o oeste, e agora ela está na costa oeste. Se ela for um pouco além, ela estará de volta ao leste. Assim, esse é o limite. O pecado viajou com a civilização e tornou-se a fossa de todas as eras. Coisas que eles fazem que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atiraram a tal sujeira, que nenhuma mulher em nenhuma era, nem ao menos teria pensado em tal coisa como fazemos hoje. Então ainda chamam-nos de cristãos. Que desgraça! Não admira que o grande profeta se levantou e ele disse: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas disse: bramiu o leão, e quem pode não temer? E Deus falou, e quem pode deixar de profetizar? Estamos aqui no posto do dever, profetizando novamente, apertando esse play na voz de Deus, que é a voz de João. E na verdade isso tem sido um terremoto.
Um terremoto espiritual que tem sacudido os ministérios. Estão vendo? Há algo que tem de chamar para fora. Estamos em uma hora crítica, o mundo está. Mas a igreja, a verdadeira igreja, não a denominação, mas a própria igreja, está pronta para o maior triunfo que já alcançou. A vinda do noivo para buscar a noiva. E será nesse tempo que os selos abrem para os judeus. Irmão Branham já revelou, já abriu para nós. Agora vai ser aberto para Moisés e Elias, 144 mil. Mas quando abre, agora, 3 anos antes do irmão Branham nascer, 3 anos, em abril, 18 de abril de 1906, um grande terremoto atingiu a Califórnia, quase afundou São Francisco. E Los Angeles, que estava recebendo a visita do anjo do Senhor. Los Angeles. Tu que te chama pelo nome dos anjos. O Espírito Santo estava caindo ali na rua Azusa. Era um grupinho pequeno como aqueles que nós reunimos aqui. 3 anos depois, um avivamento dura 3 anos. Nasce William Branham numa pequena cabana no estado de Kentucky. Enquanto ele ainda estava falando, houve uma voz que desceu e disse: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Tem um para se escutar. Aquela voz disse para Pedro, Tiago e João, eles escutaram. Era um trovão. "Esse é o meu filho amado, escutai-o." Agora você não escuta mais o Caifás, nem o Anás, escuta ele. Agora você não escuta mais João Batista, tem que escutar ele. Ele tinha recebido a adoção. E quando ele recebe a adoção, ele recebe autoridade. E a autoridade sem caráter é satânica. Escutai-o. Foi aí quando eles olharam para trás, eles viram somente Jesus. Primeiro estava Moisés e Elias, mas agora era só Jesus. Por isso a mensagem é só de um. Olha, agora você não escuta mais Elias, não escuta Moisés, só Jesus. E se escutava nos dias de irmão Branham muitos pregadores. Mas quando veio Branham, era para escutar só Branham. Quando veio João, era para ouvir só João. E é para ouvir só João. Olha só, "Este é meu filho amado, escutai-o." Foi aí quando eles olharam para trás, eles viram somente Jesus. Ali se encontrava ele. Ele era a palavra. Isso é tudo que você tem de ouvir, é essa palavra. Isso é ele em qualquer era. Veja o que a palavra diz para essa era. E observe Deus ungí-la e vá com ela. É só isso. Tinha que escutar quem? Jesus. No dia de Pentecostes tinha que escutar quem? Pedro. 20 anos depois, Paulo. E assim sucessivamente. Hoje tem uma mensagem de fé de rápido. Está no play de João. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar e disse: "Assim diz o Senhor, a hora está aqui, os juízos começarão na terra. Terremotos e tudo mais estarão ocorrendo, e a costa oeste inteira será sacudida, e assim por diante. Olhe quão perfeito, dia após dia, tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recusar isto, irmãos?
Mantenhamos nossa fé voltada para Ele. Ele disse: peguei uma pedra e lancei no ar. Você sabe que quando ele lançou, parece 2 dias depois, o Alasca quase foi para o fundo do mar. Quem é esse Melquisedeque? 159. Olhe o mundo hoje, olha a condição sodomita. Homem casando com homem, contra a Bíblia, contra Deus. Mulher casando com mulher, isso é contra a Bíblia. Isso é contra a palavra de Deus. Veio um profeta e condenou isto. E eu estou aqui repetindo, porque eu não sou profeta, mas sou discípulo e filho de profeta. Olha os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão sucedendo. Olha a igreja e a confusão babilônica em que está. Olha o mensageiro para ela. Um Ororobt e um Billy Graham, GRA, HM, a primeira vez que tivemos um mensageiro a todas as igrejas que seu nome alguma vez terminam em HM, como Abraão em inglês, ABRAHM, são 7 letras, GRAHM são 6 letras. Onde está ele? Profeta, onde está ele? Elohim. Onde? Ele estava diante deles. Era somente eles pegar o nome. William, 7 letras. Mário, 7 letras. Bran, 7 letras. E ele pergunta: onde está ele? E vocês pregam aí e diz: 3 anjos visitaram Abraão. Sim. 2 foram a Sodoma e 1 ficou com Abraão, com a noiva. Abraão é o tipo da noiva, da esposa, que recebeu o novo nome. Abraão dá um banquete para Elohim. E Abraão o chamou de Senhor. A esposa hoje o chama de Senhor, Bran. Porque aquela que não chama de Senhor, Bran, é Ló, meus senhores. Mais do que um. Não se deve servir a 2 senhores. E Ló chamou meus senhores, porque não tinha luz, era vigilância. Oh, Abraão olhou, eram 3. Ele, meu Senhor, inclinou e adorou a Elohim. Nós tínhamos 3 nos dias do irmão Brana, Billy Graham, Ororobt, porque eles estavam representando eles, era uma sombra. E Bran era Deus, era Elohim, era um todo-poderoso, que virava as costas, virava de costas e dizia: você que estava com a roupa tal, assim, 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 mora na rua tal, tem esse e esse problema, está orando aí, estava orando em espírito, está orando para o seu fulano de tal, é seu marido. Se é verdade, levante a mão. Não era um homem, era Deus no homem, era Elohim, com um novo nome. Então ele disse: onde está ele? Para o mundo. 6 é o número do homem. O mundo todo conheceu Billy Graham. E Elohim? Só a esposa, só Abraão conheceu. Só. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Envergonhado dele, 40. Então, profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar. E eu voltei para casa e fui para a África. Enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas. Vocês viram isto, né?
Isso deu no rádio que uma daquelas grandes boas casas ruíram em Los Angeles. E um motel e assim por diante. E esses dias atrás, este ano, quase foi totalmente incendiada. Era só um aviso. Não vai ser fogo, Los Angeles. Você vai para o fundo do mar, diz o profeta. A 1 milha de profundidade. Fora o estrago que vai fazer na América do Norte, senhor Trump. Você deveria ouvir o William Branham fazer como os ninivitas, cair de joelho, se cobrir de saco em jejum. Talvez Deus se arrependa e não afunde e não destrua os Estados Unidos, porque ele não destruiu Nínive. Quando se humilharam, ficaram em jejum, até os animais jejuaram. O rei, a rainha. Jonas ficou desgostoso, porque ele queria ver aquilo tudo destruído, eram pecadores. Mas o arrependimento, a humilhação, quando o homem se arrepende, uma nação se arrepende, Deus perdoa, Deus muda o quadro. Uma família se arrepende, Deus muda o quadro. Uma mulher se arrepende, Deus muda o quadro. Aquela família consertada, vem a harmonia novamente, como aconteceu com Nínive. Desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas, 50,8 ou 76,2 milímetros, fenda que teve na terra, fendas. Começou no Alasca, foi até as ilhas Aleutica, saiu a cerca de 150 ou 200 milhas, 240, 320 quilômetros aproximadamente no mar, chegou até San Diego, tomou a Califórnia, ou Los Angeles, e saiu outra vez bem abaixo, na parte norte da Califórnia ali, um pequeno lugar chamado São José, bem ali embaixo. E esse cientista estava falando, estando em uma entrevista, assisti na televisão. E ele disse, debaixo disto há simplesmente lavas agitando. Debaixo ali, São Francisco, San Diego, São José, Los Angeles. Eu passei em todas essas cidades e pensava no que tinha dito o irmão Branham. Preguei ali e pensava no que tinha dito o irmão Branham. O que é que está debaixo? É uma concha oca. E ele disse, debaixo disso há simplesmente lavas agindo. Existe um grande vulcão mestre, ali no centro da terra. Isso quando se agita, o profeta fala no 6º selo, dá esses terremotos. Mas virá a hora que vai explodir. É como disse o profeta no parágrafo 17 da era de Laodiceia. Ele vai sacudir, ele vai destruir essa terra por causa do pecado. De repente a morte estava bem perto da sua casa. Quando você decidiu servir a Deus, a morte se afastou. Porque você colocou Jesus, a vida, em sua casa, em sua vida. Então a morte se afastou. Ela não tem mais poder sobre você. Porque o morrer para você é lucro, viver é Cristo. E ele disse, debaixo disso há simplesmente lavas agitando. E ele disse, isto é, um grande pedaço cairá. E disse isto. Homem, o cientista entrevistando esse chefe cientista, ele disse, bem, aquilo poderia então tudo afundar? Ele disse, poderia? Aquilo vai. O cientista disse. Isso foi há mais de 60 anos atrás. Disse bem, naturalmente, pode ser provavelmente daqui a muitos e muitos anos.
o repórter falando, ele disse, pode ser daqui a 5 minutos, ou pode ser daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos, mas tão certo, olha, escuta isso aqui, mas tão certo, o conto estava ali de pé sobre a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste, e então seguiu isso até aqui em cima com o afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá. Termina-se. É o fim da economia da América. É o fim dos Estados Unidos. O povo todo se muda para Los Angeles. É como São Paulo, Nordeste, tudo vem ali para ganhar dinheiro. E aquilo ali vai afundar. Vai sucumbir. Cheio de pecado, sujeira. O profeta disse, é um cemitério de pregadores. Vão ali para ganhar dinheiro. Estava chegando aqui. Espera mais um pouquinho, né? Isso é certo. E isso acontecerá quando? Eu não sei. Mas o que aconteceu? Vocês sabem, nós somente temos 6 continentes agora. Nós tínhamos 7. Aquele que afundou entre a África e os Estados Unidos. É a história. Você conhece isto. Agora, isso aqui é do Google que eu tirei. O movimento milimétrico desses blocos de terra originou os atuais continentes. Considera que o planeta Terra possui 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Agora, esse aqui, extraído do que nós aprendemos do irmão Brana. O dilúvio foi uma explosão atômica. Nos dias de Noé tinha um só idioma e era um só continente que afundou. De acordo com o profeta, as águas do mar estavam em cima. Com a explosão, não havia mar nos dias de Noé. Não havia. Com a explosão, desceu. Foi uma explosão. E depois do dilúvio, apareceram 6 continentes. Que os homens foram nomeando, Deus dando a inteligência. Agora, de acordo com a lenda, a Atlântida afundou no Oceano Atlântico devido a um terremoto ou uma inundação. Viu? A ciência chega quase perto. E nós diz, de acordo com a lenda, esse continente Atlântida supõe também, eu já li, que está no Triângulo das Bermudas, onde some navio, some barco, os Triângulos das Bermudas. Eu não sou um professor de geografia, mas a gente lê alguma coisa, supõe. Mas a ciência mesmo reconhece, está no Google, há um continente perdido. Daria um bom tema, né? A lenda diz que a Atlântida afundou devido a um forte terremoto que o fez desaparecer no oceano. Agora, se aquilo afundar, aqui é o Profetas, 47. Se aquilo afundar, eu quero que vocês observem quando. Este foi um sermão que preguei, eu creio que o irmão Pierre foi diácono aqui na igreja, na época, pois tudo que sei, mas isso diz, o tempo virá. Eu não sabia até que a senhora Simpson me trouxe o sermão outro dia, e eu tenho escrito em um livro que o deserto, que o oceano varrerá o seu caminho até o deserto. Da Califórnia vai até o deserto. Isso foi há 30 anos. E, naturalmente, veja como ficará Phoenix, Texas. Ele vai falar aqui. Naturalmente, o Mar Salton está a cerca de 200 pés, 60 metros.
O Massalton é um lago, um grande lago, que tem ali entre a Califórnia e o Arizona, 60 metros abaixo do nível do mar. E se aquela grande agitação, aquela terra engolindo assim centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas, afundando na terra, aquela grande onda irá até o Arizona. Claro que irá. Os Estados Unidos deveriam examinar isso aqui. Congresso americano, os pastores que só pensam em ficarem ricos, ser famosos e sair em foto do lado do presidente, deveriam examinar, saber o que está vindo para eles, o que espera eles, e eles não sabem o que estão esperando. Nós sabemos, esperamos o rapto, esperamos encontrar nossos irmãos, esperamos estar aqui de 30 a 40 dias com eles. São coisas que não tem como explicar, meus irmãos. Estamos no fim do tempo. Hora gloriosa, aparição do Senhor Jesus. Ele disse: haverá terremotos em diversos lugares, confusão do tempo, desgraça entre as nações, os corações dos homens tremendo de medo. Disse: quando isso começar a acontecer, levante vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Essa palavra aproxima. Oh, que coisa! As nações estão rompendo, Israel está despertando. Os sinais que os profetas profetizaram, os dias dos gentios estão contados. Com inúmeros horrores, retornai, ó dispersos, para os seus. Esteja certo de fazê-lo. Aquele dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens tremem de medo. Esteja cheio do Espírito Santo. Tenha suas lâmpadas limpas e brilhando. Olhe para cima, sua redenção se aproxima. Isto é certo, falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus eles estão negando, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Viram o quadro outro dia. Como que você vira aquela foto ali para os lados. E ele ligando essas coisas com o rapto, o grande terremoto, o sexto selo, vire a foto. Aquela. A cabeleira branca de Juiz. Virei o quadro outro dia. Como que você virar foto ali para os lados e a própria foto daqueles 7 anjos sendo levantada, virando lá para o lado direito, está a face do Senhor Jesus olhando para baixo, para a terra outra vez. Recorde, quando eu preguei as 7 eras da igreja, eu não podia compreender porque Jesus estava ali de pé de branco, na sua cabeça, ele era jovem. E a voz disse: vire a foto para a direita, olhe do ângulo certo, olhe ele olhando para a terra, até que ele pisa. Você pode ver, toda vez que um anjo pisa, um grande terremoto. Ele era jovem, eu levei isto de volta para a Bíblia, e isso disse: ele veio para os dias antigos, quais seus cabelos eram brancos como a lã. Jesus tinha somente 33 anos e meio na sua crucificação. Mas ali, como nós vemos na foto, como vocês veem aqui em cima, ele olha para a terra. E foi o Senhor Jesus que disse: vire a foto. Tinha que vir através de uma foto, tirada pela ciência, por aquele espírito científico que duvidou da mensagem de Noé nos seus dias. Quando ele disse que ia chover, eles disseram: não tem umidade relativa no ar. Mas nesse dia, eles tiraram a foto. A 400 quilômetros de distância, viram essa nuvem a 40 quilômetros de altura. O Cordeiro tinha deixado o trono da intercessão. E o afundamento de Los Angeles é o juízo. Para esse mundo gentil, para esse mundo de pecado, sem temor, sem reverência a Deus.
Graças a Deus que Ele nos enviou um profeta com uma mensagem profética. E depois Ele nos envia um João, representando a esposa, para fazer nos lembrar o que o William Branham tinha pregado. Porque nós já tínhamos deixado ir para o esquecimento. Até que veio esse trovão, esse terremoto, que sacudiu a nação e continua sacudindo. Deus os abençoe. Nós vamos ainda continuar